Aproximação ao Apocalipse 2. Introdução 2. Autoria do Apocalipse. Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eu, João, irmão vosso e companheiro na tribulação, no reino e na perseverança, em Jesus, achei-me na ilha chamada Patmos, por causa da palavra de Deus e do testemunho de Jesus. Capítulo 22, 8. Eu, João, sou quem ouviu e viu estas coisas. E quando as ouvi e vi, prostrei-me ante os pés do anjo que me mostrou essas coisas para adorá-lo. Apocalipse 1 do 1 ao 9 e 22. 8. Alta crítica. Já terminamos o estudo sobre o livro das jornadas, e há bastante tempo tinha tido uma direção do Espírito do Senhor para compartilhar com os irmãos, com os que desejarem participar voluntariamente, uma série sobre o Apocalipse. Em certa ocasião quase iniciamos, porém não era para ser, mas já havia direção do Senhor para fazê-lo. Lembro-me de uma vez em que fui convidado pelo irmão Robert e estive dando uma série de introduções ao Apocalipse, e um dos pastores ali, dos irmãos, quando terminei a série, me chamou à parte, convidou-me para jantar, e durante o jantar me disse: Irmão Gino, quando você estava tratando esses temas, o Senhor me mostrou que um anjo veio com um cilindro e com uma pluma, e tomava nota do que você estava ensinando, e eu entendi que você tem que publicar essas coisas que estava ensinando. Isso ele me disse em particular durante o jantar. Então eu penso que com a ajuda do Senhor, se Ele nos ajudar, possivelmente estamos no momento de considerar esse livro. Eu tinha guardado isso em meu coração, mas alguns irmãos se aproximaram de mim e, inclusive, sem saber isso, também me pediram o mesmo. E eu pensei, possivelmente seja um sinal de que podemos começar essa série. Rogo suas orações, porque nenhum de nós é suficiente, especialmente para uma coisa tão delicada como essa. Mas confiamos que o Senhor, se Ele nos colocar na batalha, Ele vai ajudar. Não pretendemos dar a última palavra nem todas as palavras, mas fazer uma contribuição particular de um membro do corpo, que vocês completarão também com o contribuir de outros irmãos. Então, não pensamos dar a última palavra, mas somente aquilo que o Senhor puser no coração. Vocês podem ver hoje, nesta mesinha, que tive que colocar aqui para pôr uns documentos da igreja primitiva, e aqui estão os escritos daqueles irmãos que tiveram contato direto com os apóstolos, que são chamados por alguns de pais apostólicos. Também temos aqui a coleção das apologias escritas durante os tempos da perseguição à igreja primitiva, escrita pelos apologetas, uma coleção de suas defesas. Também temos a obra Contra as Heresias, de Irineu de Lyon, que foi discípulo de Policarpo na igreja de Esmirna, e que, por sua vez, Policarpo conheceu João. Quando João recebeu o Apocalipse, teve que entregá-lo aos anjos das 7 igrejas, as 7 igrejas, e precisamente uma cópia foi entregue a Policarpo. Irineu era um dos que estava assentado aos pés de Policarpo, recebendo o testemunho que Policarpo dava do Senhor Jesus e da comunhão estreita que havia tido com o apóstolo João. Também tenho aqui os volumes da obra de Eusébio de Cesareia, a História Eclesiástica, onde há muitos dados da igreja primitiva. Antes de entrar propriamente na consideração exegética do livro do Apocalipse, eu queria fazer uma introdução do que se costuma ser chamada de a alta crítica, ou seja, o que é relativo a quem é o autor do livro, quais são as provas históricas de cada detalhe e que problemas surgiram, questionamentos ao longo da história e como foram tão refutados. De maneira que a igreja deve conhecer estas coisas, porque em qualquer momento os irmãos se deparam com terríveis correntes de incredulidade e de ceticismo que circulam por toda a terra. Os irmãos às vezes não se chocam com essas correntes, mas, de repente, se um dia se chocarem com elas, precisarão ter estas coisas claras. Por isso, me permitam,
antes de entrar diretamente na exegese do livro, fazer uma introdução ao mesmo. Vamos ver 4 versos iniciais no livro de Apocalipse, que estão no capítulo 1, e também depois no capítulo 22. Quero lhes chamar a atenção inicialmente, com o propósito de introdução a 4 versos. Apocalipse 1, 1 a 2 diz assim: Revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. 2, o qual atestou a palavra de Deus e o testemunho de Jesus Cristo quanto a tudo o que viu. Essa última frase do verso 2 é interessante. A tudo o que viu. O apóstolo João usava muito essa frase. Lembram, na primeira epístola do apóstolo João, onde ele fala em uma linguagem parecida. Vamos ler isso, porque é muito bom desde o começo ver a semelhança na linguagem, a semelhança nas palavras. Diz 1 João 1 no verso 1. O que era desde o princípio, o que temos ouvido, o que temos visto com os nossos próprios olhos, o que contemplamos, e as nossas mãos apalparam com respeito ao Verbo da vida. E a vida se manifestou, e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai, e nos foi manifestada. O que temos visto e ouvido anunciamos também a vós outros, para que vós, igualmente, mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Estas coisas, pois, vos escrevemos para que a nossa alegria seja completa.